Olá, pessoal! Como nós vimos na aula anterior, muitos povos africanos foram traficados para o Brasil durante a colonização portuguesa. Por isso, criou-se uma relação de identidade cultural entre a África lusófona e o Brasil. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Sejam bem-vindos! Então, com a vinda dos africanos escravizados para o recém-descoberto território brasileiro, por volta de 1550, a cultura desses povos passa a ser parte da nossa identidade nacional e as etnias africanas passam a ser uma das bases do nosso povo. A gente não pode esquecer que o Brasil estava passando por um processo de colonização e também exploração, né? Haviam muitos povos indígenas no Brasil quando os portugueses chegaram em 1500 e eles passaram a explorar o nosso território. O conflito com esses povos indígenas era muito grande, né? E eles passaram então a trazer uma mão de obra escravizada vinda da África. Como a gente viu na aula anterior, os povos africanos, né, que foram explorados pelos portugueses e depois escravizados para servirem de mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar e na mineração, eles vieram principalmente de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau e de algumas outras nações. E eles chegaram ao Brasil com sua cultura, com a sua língua, com seus costumes, com a sua religiosidade. E tudo isso passou a fazer parte da nossa identidade. Nós devemos lembrar que a nossa identidade cultural é baseada, em sua maior parte, nos europeus, nesses povos africanos e também nos indígenas presentes aqui. E a cultura trazida de várias regiões africanas pelos escravizados tornou parte, né, da nossa cultura. Ela influenciou a nossa língua, nós temos várias palavras de origem africana, as nossas tradições culturais, a nossa religiosidade, as nossas danças, a nossa música, os trajes, enfim, vários aspectos da nossa cultura são inspirados nessa origem africana. Então, nessa aula, nós iremos abordar a história do povo africano desde a chegada deles no Brasil e a influência que eles tiveram na nossa formação étnica cultural. Então, a gente já sabe que os povos africanos chegaram ao território brasileiro escravizados para trabalhar primeiramente nas lavouras de cana-de-açúcar e outras plantações agrícolas que tinham aqui, mas a cana-de-açúcar era a principal renda, né? Nós tínhamos também exploração do pau-brasil e de outros recursos naturais, mas a cana-de-açúcar gerava mais dinheiro e, posteriormente, né, no século XVIII, a mineração teve o seu grande auge, principalmente ali no estado de Minas Gerais. Então, esses povos, né, de origem africana, eles passaram por séculos aí de escravidão e só tiveram liberdade em 1888 com a abolição da escravatura. Porém, né, passado mais de um século dessa data, a população afrodescendente ainda luta por uma igualdade racial, social principalmente, né, porque muitas pessoas ainda têm um tratamento racista, ainda cometem a injúria racial e ainda tratam essas pessoas com desrespeito. Agora, falando da África, né, antes da chegada dos portugueses, ela foi explorada e invadida por outros povos, né? Ela sofreu com diversos conflitos territoriais. Havia muita luta entre si, entre os povos que moravam ali, brigando pelos recursos naturais da África e também brigando por territórios, né? A África, ela tinha várias tribos e vários reinos, né? Havia uma grande diversidade de grupos étnicos dentro do continente africano. Eram grupos que viviam de forma parecida, porque o meio ambiente era praticamente o mesmo, né, para todos, então não havia uma grande variação de temperatura, de fauna e de flora, salvo algumas raras exceções. Então, eles lutavam ali contra um ambiente hostil, então eles viviam basicamente
com o mesmo tipo de adaptação, tá? Mas as culturas, não, as culturas eram diferentes, as religiões eram diferentes, algumas línguas variavam imensamente a ponto de nem conseguirem, às vezes, comunicar um grupo com outro, lembrando que o continente africano é muito grande, né? Haviam pequenas tribos, pequenas aldeias e haviam grandes reinos ali, como os de Mali, o do Congo, e também havia grupos nômades. Os nômades, inclusive, ainda existem na África, né? Os nômades do deserto, principalmente, que andam ali explorando os recursos e contribuindo para o comércio. Então, o domínio de territórios, né, de recursos naturais, era basicamente o principal motivador desses conflitos. E um resultado negativo desses conflitos, dessas guerras ali entre os povos africanos, era a escravidão. Então, a escravidão, na verdade, a escravidão humana, ela já existia antes da chegada dos portugueses. Os muçulmanos, os árabes muçulmanos invadiram a África e adotaram o sistema de escravidão. O próprio Egito, inclusive existem os textos bíblicos, né, que falam da escravidão de outros povos ou da escravidão do próprio povo egípcio ou entre o povo egípcio, né? Esse sistema de escravidão era explorado. Então, a escravidão humana, na verdade, gente, é algo muito antigo na história da humanidade, né? Desde a antiguidade. E não é só na África, é na Europa, na Ásia, nos países mais antigos do globo, nas nações mais antigas e nas culturas mais antigas também. Porém, o tráfico de pessoas, né, o tráfico de africanos principalmente, ele ganhou uma intensidade muito grande, uma amplitude muito grande com os europeus, principalmente os portugueses. Porque até então havia sim um comércio de seres humanos, havia um comércio de escravos, mas era mais entre as nações africanas ou no máximo algum país mais perto. Porém, depois da expansão marítima portuguesa, eles começaram a ser mandados também para as Américas, né, que ficava do outro lado do oceano, e pelas 3 Américas a gente teve esse tráfico de pessoas. Então, pessoal, quando Portugal invade o continente africano, começa a dominar algumas nações africanas, começa a estabelecer portos, começa a se expandir pelos oceanos, tanto em direção à Ásia quanto em direção às Américas, começa a colonizar o Brasil, o tráfico de africanos se intensifica e se amplia, tá? Eles invadiram a África, né, os portugueses, em busca do ouro. Havia também aquele pretexto das cruzadas, né, um pretexto religioso, mas tudo isso era uma fachada, eles queriam mesmo o lucro. Como eles não conseguiram de imediato esse ouro, eles começaram a explorar todos os recursos que eles podiam, o marfim, as especiarias e aí posteriormente as pessoas. Então, entre os séculos XV e XIX, mais de 11 milhões de pessoas foram traficadas da África para as Américas, fora as pessoas que foram traficadas para outros locais, inclusive a Europa, né, onde também se empregava esse tipo de mão de obra. Desse total, cerca de 4 milhões desembarcaram em portos brasileiros e eles pertenciam principalmente a 2 grandes grupos étnicos, os sudaneses, oriundos da Nigéria, Daomé e Costa do Marfim, e os bantus, oriundos do Congo, Angola e Moçambique. Os bantus foram destinados especialmente a Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro, enquanto que os sudaneses foram levados em sua maioria para a Bahia. Então, nós temos, nesses grupos étnicos que eu citei, os principais representantes do continente africano aqui no Brasil e que deram origem a uma grande população de afrodescendentes. Para quem quiser saber mais a respeito do que acontecia, né, nesse tráfico humano, principalmente entre o século XVIII e XIX, tem esse livro do Jaime Rodrigues, De Costa a Costa. Ele fala como eram essas viagens, né?
dos escravizados, marinheiros, né? Como que era esse tráfico entre Angola e o Rio de Janeiro. E eu acho interessante a gente entender como isso funciona, porque durante muito tempo se falou muito pouco a respeito dessas etnias que vieram para o Brasil. Um outro detalhe também, né, é que durante as viagens, muitos africanos se jogavam no mar porque não queriam se tornar escravos de ninguém. E muitas pessoas às vezes têm uma noção de que eles aceitaram pacificamente essa escravidão, que não foi verdade. Eles lutaram muito, como lutam até hoje, tanto na África como aqui no Brasil, né, os afrodescendentes, por igualdade, por uma vida melhor e etc. Houve muita luta, houve muito derramamento de sangue dentro dos navios, muitos se jogaram ao mar, então houve uma grande perda humana. Não foi pacífica essa escravização do povo pelos portugueses. Então, uma das provas de que a escravidão de seres humanos no Brasil, seres humanos africanos, não foi pacífica foi a formação dos quilombos. Os escravizados que chegaram ao país lutaram desde os primeiros dias contra esse regime. Muitas vidas se perderam, mas muitos conseguiram fugir e formaram os quilombos, né? Então, os quilombos eram habitações desses escravizados que conseguiram fugir, que conseguiram a liberdade, eles formavam aldeias que eram chamadas de quilombo. O mais famoso desses quilombos foi o dos Palmares, né? Que foi chamado assim por se situar em um local com muitas palmeiras. O quilombo dos Palmares abrangia parte do que seria hoje Alagoas, né, o estado do Alagoas, e parte do atual estado de Pernambuco. Ele chegou a abrigar por volta de 50 mil escravizados que foram refugiados em 1670, tá? Não usamos mais a denominação escravos por ser um pouco pejorativo demais, a gente procura hoje chamar os negros de pretos e os escravos de escravizados, tá? Ninguém nasce escravo, a pessoa é escravizada. E quanto ao vocabulário, né, você usar o termo preto, são os próprios afrodescendentes que escolheram essa terminologia, a gente procura respeitar. Mas a gente encontra aí alguns textos não tão antigos, né? Esse é de 2016, mas que ainda não havia um acordo sobre essa nomenclatura. Então, assim, o quilombo de Palmares era muito produtivo, a terra era muito fértil, eles conseguiam plantar bastante alimentos, milho, feijão. O território era bastante extenso e era muito bem guardado, né? Eles tinham armas e eles tinham guardas que faziam a vigilância desse território. E o rei deles era o Ganga Zumba, né? Ou popularmente conhecido como Zumbi, que é homenageado no Dia da Consciência Negra aqui no Brasil, certo? Então, entre os séculos 18 e 19, a região de Angola era a região que mais escoava, né, os traficados para o Brasil, principalmente para o sul e sudeste. Para a região nordeste, os traficantes foram buscar povos no Golfo de Benin, que hoje é a Nigéria. Dessa região vieram as etnias dos Gegés, dos Bornus, dos Tapas, dos Nagôs, entre outras, tá? E me perdoem se eu não pronunciar direito. Esses traficantes se tornaram a elite do povo brasileiro e eles cooperavam muito, né, financeiramente com a Igreja Católica. Eles construíam igrejas, eles davam nome às suas fazendas de santos e ali eles construíam capelas, né? E eles davam um dízimo elevado para a igreja. Por isso, a igreja fez muito vista grossa para o tráfico humano vindo da África entre os séculos XV e XIX. E não foi só por isso, a igreja também via nos africanos escravizados infiéis, pagãos, eles nunca aceitaram a religiosidade africana. Então, eles visavam a conversão dessas pessoas ao catolicismo.
E, inclusive, esse é um fato que é discutido até hoje, o fato da Igreja Católica ter sido tão conivente com isso. Então, por exemplo, quando os escravizados fugiam, né, das fazendas em que eles trabalhavam, eles não podiam contar com o apoio da igreja, eles tinham que se refugiar nos quilombos mesmo, e os quilombos eram o único lugar seguro que eles tinham para ficar antes da abolição em 1888. Então, no século XIX, o Brasil passa por intensas mudanças sociais, né? O Brasil é pressionado por Portugal, que é pressionado pela Inglaterra, para afrouxar as leis, né, em relação à escravidão. Nós temos aqui movimentos crescentes, primeiro de libertação do Brasil, né, declaração de independência em relação a Portugal. Então, crescem esses movimentos separatistas, e aí em 1822 a gente tem a proclamação da independência. Posteriormente a gente teria a abolição da escravidão e também no ano seguinte a proclamação da República. Mas alguns outros fatos importantes aconteceram no século XIX. Em 1850 proibiu-se o tráfico negreiro e os últimos desembarques de escravos ocorreram por volta de 1856. Em 1871, promulgou-se a Lei do Ventre Livre, que concedia a liberdade a todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Em 1885, com a Lei dos Sexagenários, ficavam libertos os escravos com mais de 60 anos. E, finalmente, em 1888, assinou-se a Lei Áurea, que libertava todos os escravos do Brasil. Isso era uma imposição indireta de Portugal, que também sofreu uma imposição indireta da Inglaterra. A Inglaterra agora era a maior potência mundial, né? Ela era economicamente superior a Portugal, era uma grande parceira ali dos países europeus e, claro, Portugal sofria grande influência dela e ainda tinha influência sobre o Brasil, principalmente porque o imperador do Brasil ainda era da família real portuguesa. Por isso que também cresceram muitos movimentos republicanos, né? E também, logo após a abolição, né, em 1888, a gente teve em 1889 a proclamação da República. Então, haviam muitos movimentos, muita luta, e esses movimentos eram de pessoas letradas, eram de intelectuais, eram políticos, eram pessoas que sabiam do contexto social, conheciam o contexto social, o contexto histórico-social e sabiam fazer as suas reivindicações. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre a história dos quilombos, gente, que nós falamos no slide anterior, mas não havia espaço para eu colocar lá esse vídeo, tem um vídeo aqui, ó, uma videoaula, na verdade, né? Uma videoaula de história, em que a Mariana Andrade fala um pouco da história dos quilombos, não é um vídeo longo, tá? E ajuda a gente a entender melhor como que esses quilombos se formaram. Lembrando que mesmo após a abolição da escravatura em 1888, os quilombos continuaram e muitos estão vivos, presentes na nossa sociedade até hoje. Então, como eu disse, os movimentos republicanos pela independência do Brasil, os movimentos abolicionistas, Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula.
Obrigado por sua atenção e nos vemos no Os site. movimentos abolicionistas, todos eles eram idealizados, né, e mantidos por pessoas intelectualizadas, por políticos e escritores. E a literatura brasileira, ela começa a nascer, propriamente dito, em 1836, né, quando o Gonçalves Magalhães publica Suspiros Poéticos e Saudades, que é também no século XIX. Antes disso, a gente tem um resquício de literatura brasileira, a gente tem o Brasil presente na literatura, né? Na verdade é isso. Mas ainda sofria muitas influências de Portugal. No arcadismo, por exemplo, que aconteceu entre 1768 e 1808, né? A gente nota textos com temas ligados ao contexto nacional, como a natureza, né, como o território brasileiro, né, aquela aclamação, mas ainda é um tipo de texto que sofre forte influência da poesia portuguesa, não só em relação à estrutura, mas em relação à própria escola, né, Arcade. Os autores eram ligados ao movimento de independência, né, da Inconfidência Mineira, mas eles ainda escreviam de uma forma muito parecida. Em 1836, a gente tem a inauguração do romantismo com esse texto, né, Suspiros Poéticos e Saudades. E o romantismo, sim, se torna genuinamente brasileiro, porque a escrita é no português brasileiro, coisa que o arcadismo não tinha, era um português mais próximo de Portugal mesmo. A escrita é mais parecida com a nossa, uma valorização da linguagem falada aqui no Brasil. Os temas são ligados à cultura brasileira e à história brasileira. A gente tem aí na foto, por exemplo, o romance A Escrava Isaura, né, que conta a história de uma escrava mestiça, mais clara, né, na verdade, que o habitual, tanto que ela era confundida com uma pessoa branca, mas que era fruto de um casal interracial, né, a mãe preta, o pai branco, e que sofria uma perseguição violenta do filho do senhor, né, da fazenda, e por fim ela acaba se apaixonando por um outro homem. É um romance que sofre algumas críticas atualmente, né? Mas que na verdade que dizem que não valorizou, na verdade, a cultura africana, e de fato é um romance focado no próprio romance, né? Ele não vai ali levantar polêmicas, ele não vai explorar a história, ele não vai se preocupar nem mesmo com uma fidelidade histórica, mas ele já levanta o tema da escravidão, que para o contexto da época, gente, era muito importante. Outra coisa, nós temos o poema Navio Negreiro, do Castro Alves, nós temos a obra do Lima Barreto, que era um jornalista que ele mesmo era um mestiço e que sofreu muito preconceito. Nós temos o poeta Cruz e Souza, que era chamado de Cisne Negro, era um poeta simbolista. Todos eles ali, naquele fervilhão, né, de acontecimentos que estavam permeando a história brasileira. E lógico que um nome muito importante da literatura brasileira do século XIX foi o Joaquim Maria Machado de Assis, né? Ele foi um dos maiores romancistas em língua portuguesa do mundo. Ele nasceu no Rio de Janeiro, filho de um mulato e de uma açoriana e neto de escravos, né, de escravizados que foram alforriados. Era um escritor atento à condição do homem no cotidiano dos meios urbanos. Ele é de um realismo impecável, usa muita ironia e ele tecia uma crítica bem elegante, vamos dizer assim, à hipocrisia da sociedade brasileira, que já era algo característico naquela época. Então, assim, nós temos o nascimento de uma literatura brasileira com a cara do Brasil, né? Com escritores que são eles próprios miscigenados e que têm já essa raiz cheia de diversidade que o povo brasileiro tem. Então, da mesma forma que a gente começa a ver presente na nossa literatura, na literatura brasileira, a presença do africano,
misturado ao português, que eram as primeiras bases ali de imigrantes que nós tínhamos, né? Porque os nativos eram os indígenas. E a gente tem também os indígenas presentes, né, nessa literatura brasileira. A gente tem, além dessa influência, né, do povo africano na literatura, a gente tem uma influência religiosa. E nós temos duas religiões importantes de matriz africana, a Umbanda e o Candomblé, que são essencialmente brasileiras, né, mas que têm uma matriz africana. Os deuses cultuados na África, né, eles passam a ser cultuados aqui também, né, com a vinda dos africanos, como Oxóssi, que é do reino de Queto, Xangô, que é de Oió, o Oxum, que é de Oxogbó. Então, a religiosidade africana se faz presente através de um sincretismo, né, com o catolicismo, até porque os africanos eles ficavam com medo, né, de expor muito a sua religião e acabar sofrendo consequências terríveis, e aí eles começam a fazer um sincretismo. Por exemplo, Iemanjá passa, Nossa Senhora passa a ser Iemanjá, né? E assim por diante. Quem quiser entender mais entre a diferença entre Umbanda e Candomblé, porque o Candomblé tem um sincretismo maior, né, com o catolicismo, eu tenho esse vídeo aí, é só clicar nesse vídeo que vocês vão entender. E esse sincretismo se iniciou como uma prática que não despertasse a perseguição religiosa, né? E hoje é uma marca cultural de muitas cidades brasileiras, como por exemplo Salvador, que é muito antiga, né? Que foi, assim, uma das cidades que mais recebeu essa influência, porque era um porto ali muito ativo. E onde a gente tem, por exemplo, a lavagem do Bonfim, que é seguida uma semana depois pela festa para o Nosso Senhor do Bonfim. E esse ritual da lavagem do Bonfim, gente, é um patrimônio imaterial brasileiro. Então, é algo que acontece todo ano ali, faz parte da nossa cultura e que tem uma origem relacionada quase que totalmente à religiosidade africana. Aqui tem uma citação, né? A primeira referência escrita à palavra candomblé, também originária de Angola, é do início do século XX e o termo designa oração. As manifestações religiosas do sudeste do Brasil, mais precisamente do Rio de Janeiro e de São Paulo, originam-se da região do centro-sul da África, onde se situa atualmente o território de Angola. No Nordeste do Brasil, os povos diversos, originários do reino de Daomé, que hoje em dia é a República de Benin, conhecidos como Jejes ou Jejes na Bahia e Minas no Maranhão, cultuavam deuses diversos que eles chamavam de voduns. Já os povos do reino Iorubá, na Bahia, os nagôs, cultuavam os orixás. Então, há uma diversidade entre essas várias religiões, né, de matriz africana, e há também uma diversidade na própria matriz africana, né? Porque alguns rituais são inspirados em um povo e outros rituais em outro. Então, é muito importante que a gente conheça mais profundamente o assunto antes de tecer qualquer tipo de comentário preconceituoso ou de fazer uma crítica. E mesmo que não se queira conhecer mais profundamente uma outra religião que não seja a sua, é importante que nós respeitemos todas as religiões, tá? Então, o preconceito em relação aos africanos se estende não só pela cor da pele, mas também por essa questão religiosa, e isso precisa acabar. E o carnaval, que é uma marca cultural brasileira conhecida internacionalmente, né? Faz parte é um símbolo da nossa cultura. O carnaval também tem origem africana. As rodas de samba, né, que foram as que originaram o samba e que posteriormente originaram um tipo de samba que se transformou no carnaval carioca, elas eram comuns entre os escravizados no momento de lazer, incluía a dança, o canto e instrumentos de percussão de origem africana. No Brasil, gente, existem vários tipos de samba, existem as rodas de samba que ainda ocorrem na Bahia, por exemplo, né? Existe o samba carioca, que também tem roda de samba, né? Roda de samba carioca. Existe em São Paulo um samba
pagode, né, algo um pouco diferenciado, enfim. E ele se diversificou, a cadência é diferente, as festas que se originaram desses sambas são diferentes, mas todos com origem africana e com a cara do país. O carnaval carioca, por exemplo, ele se formou. Hoje a gente tem o famoso desfile das escolas de samba, que são luxuosos, como a gente vê aí na foto, são luxuosos, tanto nas alegorias, né, os carros alegóricos, quanto nas fantasias dos próprios componentes da escola. O público lota as arquibancadas, né, ou pelo menos lotava antes da pandemia, mas é um espetáculo muito apreciado por turistas, também gera uma forte renda para os habitantes do Rio de Janeiro, que comercializam produtos ali, acabam fazendo um dinheiro, então é uma alavanca para a economia da cidade, né? E essas escolas de samba nasceram no século XX, né? O Estácio e a Mangueira, que são comunidades, né, ali locais do Rio de Janeiro, eles que tiveram ali as primeiras organizações de sambistas que foram se organizando. Geralmente eram bloquinhos que vão virando escolas de samba, crescendo pouco a pouco. Hoje em dia se cresce mais rapidamente, né, de um bloco de carnaval para uma escola de samba, mas antigamente foi isso que foi acontecendo. E a festa se ampliou muito, ela se ampliou inclusive para outros estados, né? Nós temos desfiles de escolas de samba em vários estados, mas a sincronia e a logística do Carnaval do Rio de Janeiro ela é invejável. As escolas têm um cronômetro, elas seguem padrões rígidos, a organização é bem apurada mesmo e é bem sincronizada. Tanto que valem notas que são disputadíssimas para ver quem que é a escola campeã, né, do Rio de Janeiro. E tudo isso se originou nas festas africanas, principalmente ali nas rodas de samba. Lembrando que o samba das escolas de samba ele é um pouco mais forte, né, um pouco mais rápido por conta do próprio ritmo do desfile, né, e porque a bateria é gigantesca com vários instrumentos de percussão. E uma outra influência que nós temos na nossa cultura é a capoeira, né? A capoeira, ela inspirou uma outra dança popular no carnaval, que é o frevo, né? Que imita ali alguns movimentos de capoeira e ao mesmo tempo o frevo vem de fervo, né? Então é um tipo de dança bem alucinante também, com inspiração em danças africanas. Nós temos também, que eu acabei não comentando no slide anterior, o maracatu, que é muito famoso lá no Nordeste, principalmente, né, em Recife e em Pernambuco, né? E no carnaval, muitos turistas vão lá para ver as pessoas dançando frevo, para verem o maracatu e também o maracatu é uma dança também originada numa dança africana, tá? A capoeira, então, gente, ela é uma mistura de dança ali com luta. Na verdade, os lutadores precisavam disfarçar para treinar capoeira, eles precisavam disfarçar em forma de dança para que os donos da fazenda, né, e os senhores ali, os capatazes, não ficassem ressabiados ou pior, né, castigassem eles. Então, ela era praticada na metade do século XIX, primeiro por escravos libertos, né, que usavam essa luta, em que entra em cena a agilidade corporal para se defender dos adversários. Além disso, os capoeiristas usavam muitas vezes uma navalha manejada com destreza em meio aos golpes com o corpo, tá? E os capoeiras, né, como eram chamados esses guerreiros, eles eram bem temidos, mas eles também eram tidos na época, na sociedade, como vadios, né, como pessoas descomprometidas com o trabalho. Inclusive, isso fica bem claro no livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que a gente tem ali um capoeira que é um pândego, assim, como eles chamavam, né? Então, assim, quem se interessar mais por esse contexto social da época, tem esse livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, tá?
Tem um vídeo aí dizendo como a capoeira foi criada no século XVII pelo povo escravizado da etnia Banto e se difundiu por todo o Brasil, né? Hoje ele é considerado um dos maiores símbolos da nossa cultura. A gente tem uma foto aí e tem esse link do site Toda a Matéria com toda a história da capoeira para vocês conhecerem um pouco mais. Além disso, tem um vídeo aí que vocês podem clicar em que fala um pouco mais da capoeira e também mostra através do vídeo alguns movimentos sobre isso. É muito interessante, né? E é uma coisa assim exuberante, muito bonita de se ver. Bom, e eu não poderia deixar de falar da influência dos africanos nas nossas comidas típicas, né? Uma cozinha que representa bastante essa tradição africana é a cozinha baiana, né? Que é famosa no Brasil e no mundo pelo seu tempero, principalmente ali à base do azeite de dendê. Nós temos a feijoada paulista também, muito famosa, que também é de origem africana, e muitos outros pratos saborosos que têm essa origem. O acarajé, a polenta, o vatapá, o mungunzá, que no sudeste é chamado de canjica, mas que é praticamente a mesma receita, né? E são pratos apimentados, né? São pratos com sabor forte, um sabor intenso, e que foram trazidos pelos pretos africanos, tá? Alguns pratos tipicamente baianos, como caruru, vatapá, acarajé, o abará e o aruá, são chamadas comidas dos orixás. Então, tem ali uma representatividade também da religião. E se você quiser saber mais a respeito tanto da origem histórica desses pratos, como as próprias receitas para você tentar fazer, eu trouxe o link aí, tá? Que vai explicar a origem do alimento e também vai fornecer a receita, certo? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!